Bom dia, gente! Hoje o programa vai falar sobre um assunto que é extremamente necessário. Vamos viver uma vida simples, meninas? Será que é possível? Eu acho que é possível, principalmente se a gente seguir algumas dicas, né? Legal, é o que você não pode perder. E também ao final nós temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Não sai daí, o programa já está começando. Estresse é uma palavrinha conhecida de todos. Infelizmente, hoje em dia todo mundo anda angustiado, de certa forma. Isso é tão ruim, né, gente? Mas por que nós andamos assim desse jeito? Por que o estresse hoje é tratado como uma coisa tão natural? Todo mundo se diz estressado. Mas isso você deve saber, não é normal e nem é bom e há uma saída para isso. Meninas, há uma saída para o estresse? Como que a gente pode fazer, gente, para nos livrarmos desse estresse, essa tensão que tem atingido todo mundo hoje em dia? Bom, a gente estava, estudando esse assunto e vendo, poxa, por que isso acontece, né? Por que a sociedade hoje está acometida desse mal? E chegamos a uma conclusão, né? O contrário dessa rotina estressante, atribulada, é uma vida simples. É viver uma vida simples, é praticar alguns princípios que nos levem a uma vida simples e nos faça usufruir dessa vida com mais prazer, né? Com mais leveza, com mais serenidade, não é mesmo? É verdade. Então hoje o nosso bate-papo é em torno disso, né? E só nós, né, amiga? É mesmo. Hoje é nosso programa. É. Hoje nós somos as entrevistadoras e entrevistadas. É mesmo, a gente vai trocar ideias aqui, né? Nem falo de estresse, gente, porque a gente anda tanta correria, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, E a nossa mente não para, né? Na realidade, eu fui ler e fiquei triste, porque eu me encaixo em todos os Oh, meu Deus! Porque a gente não para, né? Aquela questão assim do nosso pensamento estar sempre acelerado, de pensar em várias coisas, de estar aqui, mas já pensando lá, de não dormir direito. É o famoso não desliga, né? Não desliga nunca, né? E daí tem esse contraponto de você viver a vida simples, que é algo tão simples, mas a gente não pratica, porque queira ou não é uma decisão. É mesmo. Né? E esse estresse eu acho interessante porque ele tem, na verdade, tem alguns sintomas, né? Eu acho que o pessoal vai se identificar um pouco com isso. Que a gente fica com dor nas costas, aquela dor de cabeça no fim do dia, né? Aquela fadiga. Irritabilidade. Nossa, é o que? Quem tá à volta? Que eu diga. Irritabilidade, gente, não é TPM, é estresse mesmo, é o mês inteiro, não tem jeito, né? E isso é um sintoma bem forte, Sono assim. descontrolado. Ou aquela insônia, né? Ou insônia. Chega à noite e não consegue dormir, muito embora esteja muito cansado. No meu caso, eu sinto falta de apetite. Não tenho vontade de comer quando eu fico estressada. Né? Interessante, então, né? Eu como, amiga, mas prefiro o teu. São desequilíbrios, né? Esses desequilíbrios. Mas a gente precisa de comida também, amigas. Realmente. Mas como que a gente, assim, né? Hoje a gente tá aqui nessa conversa e a nossa intenção é descobrir, né? E também ter um bate-papo aqui, conversar com as pessoas que estão em casa, como a importância, assim, de ter uma vida simples, né? Não uma vida de não fazer nada, né? Não nos entendam mal. Não uma vida de descanso e pernas pro ar, né, meninas? Mas uma vida que a gente possa desfrutar de cada momento da melhor maneira. No trabalho, nos estudos, né? Até mesmo aqui no nosso programa, né? Exatamente. Que a gente possa desfrutar desse momento da melhor maneira. Mas tem uma chave aí pra vida simples, Lu? O que Deixa tu eu acha? abrir o meu iPad. Falou o seu iPad. O meu iPad tem várias dicas. Então dá para ter uma vida simples com o iPad. É possível ter uma vida possível. Então, Lu, manda aí e qual é a gente vai primeira. largar algumas dicas nesse programa, né, meninas? A gente vai estar e também tentando praticar algumas dicas. Mas a gente vai continuar esse bate-papo, né? Não só neste programa, mas para outros programas, né? A intenção é
tocar à frente esse projeto, né? Para que nós possamos entrar nessa universidade de vida simples, né? Mesmo. Sentar nesse banco escolar e realmente aprender, né? Sair graduadas, né? Realmente mudar a nossa história, né? Mas vou dar lá a primeira dica. Manda Quem lá, quiser então. anotar, pode anotar aí, mas diz assim: faça uma coisa de cada vez. Jesus! Tem Como certeza assim, disso? Né? Faça uma coisa de cada vez, né? E a mulher tem essa visão, né? De dinamismo, né? E de fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, né? E isso realmente traz um estresse, né? Traz. Agora, quem tem filhos... Nem fala, né? Coral, né? Meu Deus, gente. Assim, a gente já tem uma tendência... Bom, na verdade, esses dias eu li até uma matéria falando sobre isso, que dizia assim, olha, a gente tem uma falsa impressão de que quando faz 10 coisas ao mesmo tempo, é produtivo. Você está sendo eficaz. E não é verdade, né? Tu tens essa falsa impressão, mas no fim das contas não é isso que acontece, né? Então, tu tá ali trabalhando, tá lendo e-mail, tá falando no telefone, o celular tocando, tá escrevendo, tá pensando em outra coisa e acha que tá sendo produtivo. E aí tá cuidando do filho, tá pensando no horário de tal coisa que tem que resolver. São muitas tarefas, realmente, se a gente pensar ali e avaliar, tem muitas tarefas. Mas a sensação é que tu tá cumprindo, tá sendo produtivo, mas não é, na verdade não é. Então Porque no fim faz tudo pela metade, né? Desculpa. E você não consegue usufruir. A gente entrevistou um tempo atrás, acho que semana passada, se não me engano, a Fernanda. Isso. E a Fernanda foi muito feliz em falar, né? Ela é uma massoterapeuta, trabalha justamente com essa questão do estresse. Mas ela falou, gente, vamos desfrutar dos momentos. Ter uma consciência do que tá fazendo. Uma consciência, desfrutar, né? O que muitas vezes não é fácil, realmente. A gente tá e precisa cumprir tantas tarefas, mas fazer uma coisa de cada vez, a gente pode evitar tanta coisa também. Eu conheço uma pessoa que... Contar um caso. Sem revelar nomes. Sem revelar Tem nomes. que contar um caso. Só a pessoa vai saber quando ver o programa. Mas ela estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e uma das coisas que ela estava fazendo era justamente cozinhar. Em razão disso aconteceu um acidente muito grave porque caiu uma panela de óleo fervendo nos pés. Nossa. E ela teve consequências gravíssimas, né? E daí foi uma mãe e as filhas hoje aprenderam tanta lição que elas falam, eu só faço uma coisa de cada vez. Então, além dessa questão do estresse, a gente pode evitar acidentes, né? Coisas que podem acontecer no dia a dia, que realmente, né? E sem contar o retrabalho também. Né? O retrabalho, meu marido fala, é muito desastrada, mas muitas vezes é que eu tô fazendo tanta coisa que eu não tô dando conta. E daí realmente, ai, Lu, ai, que bom, pensei que era só eu. Engraçado porque não é tu, eu imaginei a Lu em casa. Mas é isso, essa é a primeira dica e bem preciosa, pelo jeito, né? Nossa, vamos pra segunda agora. Segunda dica, menina. Vocês estão preparadas? Manda. Diz assim, contente-se com o que você tem. Uau, gente. Ser grato é tudo, né? Celebre o que você tem. Celebre, né? Eu acho que não é deixar de sonhar e nem deixar de projetar ou ter pretensões ou ter ambições positivas. Mas também não ficar só olhando pra grama do vizinho que é sempre mais verde, né? Verdade. Esse ditado é muito certo, né? Como a gente tem essa tendência, né? É de sempre olhar, dele é sempre melhor, né? Por que o vizinho é assim, né? Por que o do outro é assim? Tem que se contentar com o que a gente tem, né? É mesmo. E celebrar, como é o que falou, se alegrar e curtir o que a gente tem, né, gente? Mas nós apenas começamos, né? Foram 2 dicas, você não sai daí porque no próximo bloco nós teremos mais dicas para você ter uma vida simples e feliz. Não sai daí que voltamos já. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, hoje a gente está conversando, fazendo bate-papo entre as amigas sobre ter uma vida simples, sair dessa questão do estresse. A gente deu 2 dicas já no início do primeiro bloco, eu vou repetir para que você não perca nada, né, meninas? Mesmo, ninguém pode perder fundamentais. Nada. Bom, vamos lá. Diz assim, faça uma coisa de cada vez. Segunda dica, contente-se com o que você tem. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre isso. Eu só queria fazer um comentáriozinho antes de ir para a terceira dica.
que eu acho bem relevante. A minha mãe, como todos já sabem, né, a pastora Marisa, esses dias ela pregou na igreja há um tempo atrás, né, vocês devem lembrar, né, sobre a lei do reconhecimento. Como foi importante aquela palavra para nós. Quem não reconhece, perde. Né? Então, muitas vezes a gente tem que se contentar realmente com o que a gente tem, não ficar olhando para o lado, desejando tanto, não que a gente não possa ter aquela ambição boa, ambição saudável, é necessário, a gente tem ambição saudável, mas querer, né, se contentar, se alegrar, celebrar o que a gente tem, porque a gente só dá valor para a saúde quando a gente perde a saúde. Então a gente tem que tem que se alegrar porque está respirando bem, porque está acordando, né? Também com as pessoas ao redor, né? Com as pessoas ao redor, né? Com a nossa casa, né? As nossas coisas, o nosso trabalho. Justo. Né? Que a gente vê tanta gente como reclama do trabalho, né? Exatamente. É mesmo. Se contentar, né? Terceira dica, então, Vamos e talvez seja a primeira, né? Eu reputaria com a primeira, diz assim, Deus em primeiro lugar. Eu concordo, Lu, tinha que ser a primeira. Tinha que ser. Sem dúvida, né? Porque sem Deus, ai, gente, né? A gente não é nada, não tem por que sonhar. Depois que a gente entende essa verdade, né? Que sem Deus, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus e a gente vive para Deus. Tudo que a gente faz tem que pensar, né? Poxa, isso agrada a Deus. Com isso eu estou louvando a Deus com a minha roupa, com a minha maneira de falar, com a minha relação com as pessoas, né? De alguma maneira, tudo remete a Deus, né? Então, Deus em primeiro lugar, sem dúvida, né? Não é religião, né? É a nossa fé em Deus, nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento, né? Então é deixar Ele ser o dono, né? Eu tenho falado uma frase que eu repito mesmo, deixa Deus ser Deus. E quando a gente deixa Deus ser Deus, Deus é o soberano, Deus é o dono, né? Aquele que governa todas as coisas, que tem todo o domínio nas suas mãos, e por Ele, para Ele são todas as coisas, né? E quando a gente deixa Deus ser Deus, deixa Ele governar, porque tem coisas que nós não temos o controle nas nossas mãos. Sim, com certeza. Né? Então, quando a gente deixa Ele em primeiro lugar, deixando Ele governar, reinar na nossa vida, né? Quão bom é, né? Ter essa segurança no Senhor. Eu penso que às vezes as pessoas não liberam as coisas para Deus, né? Por incrível que pareça, a gente tem que liberar as coisas para Deus, né? Entregar nas mãos de Deus, porque não acredita que a vontade dele seja melhor, né? Às vezes as pessoas, não, mas e se Deus não tiver isso para mim? E se Deus não tivesse o desejo, se ele não concordar com o meu sonho, com o meu desejo, com o meu projeto? Mas, gente, pensa, né? Entre Deus e você, quem pode estar errado? E para mim sempre é chave nesses momentos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Então, basta, né? Basta, né? Eu quero uma coisa boa para mim, eu quero uma coisa perfeita e eu quero agradável. Sim. Mesmo que muitas vezes vá contra os meus sonhos, mas a dele é muito melhor. Com né? certeza. A vontade de Deus é sempre muito melhor. É mesmo. Né? E já emendando, né? A quarta dica diz assim: viva para glorificar a Deus. Quando a gente deixa... Né, e a gente fala aqui, a gente também está aprendendo, né? A gente não está aqui querendo, de forma alguma, ditar coisas, né? Nós estamos aqui falando... São princípios, são dicas que nós estamos aprendendo aqui, né, meninas? Também, né? Nem sempre é, assim, tão fácil, né? A gente aplicar na nossa vida. Muitas vezes a gente sabe a teoria e tem uma certa dificuldade, mas Deus, como a Lu falou, né? Ele é tão bom que Ele nos entende as nossas fraquezas. E quando Deus é Senhor da nossa vida, né, Ele entende as nossas dificuldades, nós entregamos a Ele, daí está tudo feito, né? Porque o Senhor, né, nos ajuda em todas as coisas. E glorifica, é uma forma de glorificar, como a Elke falou, né? Entregar as coisas para Ele, glorifica a Deus. Eu entendo também uma coisa dessa afirmativa que quando a gente vive para glorificar a Deus, eu acho que entra também nessa questão de cidadania, de ter uma vida moralmente correta. Por que não? Né? Porque os problemas, muitas vezes a gente se enlaça em problemas, vamos dizer assim, comprar. Comprar é muito bom, não tem nada de errado em comprar. Quando eu compro excessivamente, não consigo honrar com os meus compromissos, o que vai trazer? Um grande estresse. Problema, né? Mas quando eu faço a minha vida para glorificar a Deus, né, ando
com a minha vida querendo glorificar a Deus, todo mundo sabe que Deus não gosta que você fique devendo para o teu próximo. Isso é bíblico. Sim. Né? Então, se eu tenho a vida para glorificar a Deus, essa questão moral, essa questão cidadão, de fazer bem para o próximo, vai estar incutido em tudo isso. É verdade. E quando a gente consegue viver essa vida moralmente correta, essa vida boa, evita muito estresse, não é verdade? Com certeza. Por isso que é uma dica, né? Por isso que é uma dica. Da Ou vida viver pra simples, né, gente? glorificar a Deus. Com certeza. Porque isso vai simplificar a nossa vida. Com certeza. Com certeza. Porque É a pessoa às vezes complica, porque é muito fácil, né? Viver para glorificar a Deus, então eu tenho que usar tal roupa, eu tenho que assistir tal coisa, ou não tenho que assistir tal coisa. Viver para glorificar a Deus é muito mais simples do que a gente imagina. É verdade. Né? Porque Deus nos ama da forma como nós somos, né? Mas aquela questão de você fazer tudo para agradar a Deus. Quando a gente tem um namorado ou um esposo, né? Quando a gente está bem apaixonado, porque às vezes a gente não está tão apaixonado, mas quando a gente está bem apaixonado, a gente quer fazer tudo para agradar. Tudo para o melhor. É assim para Deus. Sim. É viver para glorificar a Deus. Então, fazer tudo para agradar a Deus. Não é seguindo uma religião, né? Não, o É trabalho. engessado, né? É no trabalho, é no dia a dia, é no tratamento com o próximo, né? É viver para glorificar a Deus. Amém, isso aí. Não se preocupe com o amanhã. Ai, me deu até um calorão agora. Gente, olha, é difícil, né? Vocês, assim, ó, trabalham fora, eu entendo. Eu trabalho em casa e chego a me preocupar com o amanhã. Então, isso, assim, é uma questão que é mundial, assim, né? Das mulheres, eu acho que principalmente das mulheres, né, gente? Como a gente se preocupa com a gente se pré-ocupa, a gente se ocupa ocupa mente. antes de ter que se ocupar. E normalmente a gente se preocupa com coisas que nunca vão acontecer. Já passaram por isso? Ai, me preocupo com essa situação, com aquela, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Um problema que e nem é um desgaste tão desnecessário, né? Então, basta cada dia o seu mal, né? A Bíblia diz, né? Realmente é o que basta cada dia o seu próprio mal, né? Mas já vamos para a próxima, gente. Diz assim, não viva no passado. É um grande mal. Como a gente relembra, né, traumas, circunstâncias vividas e aquilo, né? Se a gente vive no passado, a gente congela o presente e não vive no futuro. É verdade. Né? Porque o nosso presente fica ali, a gente só pensa no passado. E o futuro a gente não tem perspectiva nenhuma. Só se preocupa, né? E não vive o futuro. E não faz bem. Se fosse viver de um passado bom, até faz bem, né? Lembrar de coisas boas que aconteceram. Mas geralmente a gente vive no passado lembrando que de ruim aconteceu com a gente. Falta né, de gente? perdão, alguém que, né, feriu. Ou, isso é muito não... comum. Ou até, assim, colocando até essa questão que tu falou, porque eu acho muito interessante você ter aquelas recordações boas. E aquilo sempre te motivar. Sim. Agora, você viver o passado é diferente. E até, fica presa, né? Até questões boas, porque você fica assim, o meu passado foi muito melhor que hoje. Entendi. Daí tu não vive o presente também. É verdade. É verdade. E daí você acaba ficando aquela questão assim, passado passou. O passado passou, né? O passado tem que ser um momento assim, boas lembranças e tal, mas não pode ser a tua vida. Né? Nem que foi bom, nem que foi ruim. Né? Não pode ser a nossa vida tem que ser o presente projetando o futuro. É verdade, Lu. Estamos aprendendo aqui, né? Mais uma, gente. Vamos anotar ali. Aprenda a dizer não. E essa é difícil. Ai, gente. Ai, Deus. Essa olha, eu tô aprendendo. Não é fácil. Eu também, Melk. Eu aprendi bastante isso com meu marido. Que ele é bom nisso. Não. Esse é o Thiago pra dar Ele é bom nisso, gente, porque com o Thiago é muito, como a Bíblia fala, sim, não. Né? E tem horas que a gente tem que dizer não mesmo. E ele fala né? não sem culpa, né? É porque é a sinceridade do coração. Muitas vezes a gente diz sim, querendo dizer não. E por que não sermos sinceros? Né? E dizermos não no momento que deve ser dito, gente. Isso é. A gente não pode abraçar o mundo, a gente não consegue resolver o problema de todas as pessoas. Mesmo. Não tem como. É o não sem culpa, né, Lu? É o não sem culpa. Tem coisa que realmente não pode estar encaixada na nossa agenda. Né? Então a gente tem que. E isso a gente tem que saber separar o ser do fazer. Né? Às vezes a sensação que algumas pessoas têm, ou a maioria delas, é que fazendo algo
Eu vou ser aceito, reconhecido, amado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que é mudar esse sistema de crenças e eu tenho meu valor, mas eu posso dizer não. Já vou encaixar a próxima, porque tem tudo a ver com o que você falou. Diz assim, seja você mesmo. Ótimo isso. Ótimo, né? Libertador. Libertador. É porque isso fala de identidade, né? E quando nós falamos de identidade, nós falamos de Deus, né? Porque só nele que nós, assim, sabemos quem nós somos. Encontramos, assim, a nossa verdadeira identidade, né? Justo. Então, para sermos nós mesmas, nós precisamos, assim, buscar em Deus. É eu verdade. Creio assim, e ele diz, ele nos mostra quem nós somos. Às vezes, nos permitindo algumas experiências, mas sempre focando em quem nós somos, no nosso valor. Quando ele nos criou, quando ele nos formou, quando ele nos projetou, tínhamos um propósito, temos um propósito, e independente do que passamos, do que vivemos, esse é o propósito para o qual Deus nos criou. Eu ia só lembrar, assim, independente também do que as pessoas pensam ou agem como você, né? Muitas vezes tem gente que se perde, né, nessa questão de ser... porque quer agradar ou precisa, assim, se afirmar, né, e fica fora, assim, da sua própria identidade, né? Então a gente conhece só em Deus, né, Lu? E outra, tem coisa, assim, que a gente tem que parar e ver o que a gente realmente gosta, né? Então tem vários tipos de moda, então... Eu me sinto bem com aquela roupa, era o que eu gostaria de ser, eu gostaria que as pessoas me enxergassem dessa forma. Bem pensado. Você vai descobrindo quem você é, né? Sim. Em Deus e também observando as questões, né? Porque a gente vive tantas identidades, mas não a própria, né? Então, realmente a gente precisa ser a gente mesmo. Bom, a gente está encerrando o segundo bloco, né? 8 dicas foram dadas, né? Rendeu. 8 dicas estão aí, se você anotou. Mas o próximo bloco tem a gente mais, vai né? falar realmente... Não nesse programa, mas depois nos outros a gente vai série, ter. Né, menina? Com certeza. Mas no próximo bloco nós vamos trazer algo do coração de Deus para a nossa vida, porque o Senhor se interessa em você viver uma vida simples, em você ter um coração saudável. Diz a palavra que Ele quer que a gente desfrute do jugo dEle, que é suave. Então não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa, agora no terceiro bloco, e você já sabe, nós temos uma mensagem de Deus para nós, né, meninas? E também para você que nos assiste. Né? Nós estávamos falando aqui sobre o estresse e toda essa vida de preocupações que muitas vezes nós mesmos nos colocamos nessa posição. E como é ruim, né, a gente viver sob essa angústia, sob essa tensão, sob essa ansiedade, né? E como a Lu falou no bloco anterior, Deus se preocupa com essa ansiedade. Tem uma porção da palavra de Deus que diz assim, está lá em Provérbios, capítulo 12, no versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Como é bom, né, meninas? Porque a palavra de Deus ela é tão completa. Ela fala sobre tudo, inclusive sobre a ansiedade, né? O Senhor, Ele não quer que nós fiquemos ansiosos, que nós fiquemos com o nosso coração angustiado, porque um sinônimo da ansiedade é a angústia, você sabia disso? A angústia, a aflição, isso é tão ruim, né? Isso não parece bom. E aos olhos do Senhor é pior ainda ver você passar por essa situação. Por isso, em tantas partes da palavra, o Senhor fala, entrega a tua ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, coloca as tuas petições diante de Deus, com orações e súplicas. Basta cada dia o seu mal, nós falamos aqui nesse programa, porque cada dia nós temos situações para resolver e não precisamos nos preocupar com amanhã, porque o Senhor se preocupa com o nosso amanhã, Ele se preocupa com a nossa angústia e o Senhor faz questão que você coloque essa situação, que deixa seu coraçãozinho muitas vezes tão apertado que você sabe, não sei como resolver isso, mas o Senhor tem a solução para essa angústia. O Senhor tem a solução para o seu problema, para a sua ferida, para essa situação que você acha que não tem saída. Mas o Senhor tem todas as saídas e Ele se preocupa com essa situação que você está passando. Coloque tudo diante dEle e tudo Ele fará por você, porque Ele te ama demais, Ele nos ama demais, né, meninas? E assim é o nosso Deus, Ele se preocupa com essa ansiedade, deseja curar o seu coração
E como diz a palavra aqui, né? A boa palavra o alegra o coração do homem, alegra o nosso coração. A boa palavra que vem da Bíblia, porque a Bíblia tem toda a palavra que nós precisamos, todo o conforto que vem de Deus, o Consolador. Bom conselho, né? Todo bom conselho vem da palavra, porque o Senhor também é chamado de Consolador. E Ele consola o nosso coração. E isso é muito bom. Bom, gente, mas aqui no programa nós falamos sobre vida simples, né? E vida simples não é uma vida sem fazer nada, não quer dizer que você vai ficar de pernas para o ar, não é isso que nós estamos falando aqui. A nossa ideia é pegar princípios que são da palavra, princípios bíblicos, para que tenhamos uma vida sem esse estresse, sem essa ansiedade, sem essa angústia que está acometendo todo mundo. Por que todos estão andando assim nesse estresse, nessa aflição que o Senhor não deseja para as nossas vidas? Isso é desnecessário, porque o Senhor quer que venhamos a ter uma vida simples. E é sobre isso que o nosso programa, nós falamos hoje aqui no nosso programa, e iremos falar nos próximos programas também. Nós esperamos que você aprenda junto conosco, né, a ter essa vida simples que o Senhor deseja para a minha e para a tua vida. Bom, as amigas ficam por aqui, nós estamos encerrando o nosso programa, né, meninas? Nós sempre falamos infelizmente porque nós curtimos esse momento, né? Aproveitando. Nós celebramos aqui, nós curtimos realmente. E aprendemos sempre. Aprendemos, com certeza, né? Fazer um programa para nós é um prazer, espero que você tenha gostado desse programa. Não perca os próximos programas, porque nós estamos aí com uma série para aprendermos, né, a praticar uma vida simples. Nós encerramos por aqui, nós ficamos por aqui, mas você fica aí com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. E até o próximo programa, se assim Deus desejar. Go my